Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, estamos de volta para o nosso comentário de hoje, dividido em dois pontos, em duas etapas. Na primeira etapa, para parabenizar o ministro Paulo Guedes pelo seu pacote econômico. Um pacote que volta a gerar expectativa na sociedade, na opinião pública, especialmente entre as pessoas mais esclarecidas. O que se viu foi uma aceitação quase que de 100% na opinião daqueles que entendem de economia. Quando ele fala em extinguir mais de 100 municípios que são considerados pesos mortos para os estados e para a União, municípios que nada produzem, que nada rendem, que eram distritos ou que eram povoados e foram transformados em municípios. Por que existem as palafitas, a miséria, os favelões em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas? Porque a pobreza do Nordeste, do Norte e Nordeste, do Centro-Oeste, foge para a cidade grande na busca pelo trabalho, pelo emprego. Porque no município em que ele nasceu não se produz nada, não se faz nada, não tem campo de irrigação, de coisa nenhuma. Teria que ter um campo social para atender as famílias pobres que não têm terras, que dependem de um pedaço de chão pequeno, que seja de 25 por 25, meio hectare, para que ele possa produzir alguma coisa e manter a sua família. Não, os municípios vive dependendo apenas do fundo de participação dos municípios, que é uma ponta de dinheiro federal que vem, que é quem sustenta o município. Lá não tem ICMS, lá não tem ISS, lá não produz nada, eles querem boa luz, eles querem asfalto, eles querem tudo, embora não produzam nada. A decisão do ministro Paulo Guedes, ela é coerente. Ou o município produz para se tornar autossustentável, ou ele tem que ser abolido, eliminado e voltar a ser distrito povoado daquele município grande do qual ele foi desmembrado. Aplauso. E a sequência dos projetos, das propostas econômicas que visam colocar o país no eixo do desenvolvimento. E o que a gente sente? Que tem seriedade, que tem planejamento, que tem propósito e que no meio não tem politicalha e nem tem corrupção. Dito isto, vamos ao ponto mais culminante desta semana, que envolve a justiça, o judiciário brasileiro. Mais precisamente, o nosso Supremo Tribunal Federal. Não foi uma semana feliz para a justiça do país. Não porque tenha soltado políticos corruptos, não. Porque eles vão ter que soltar milhares de pessoas envolvidas em processos semelhantes aos processos dos políticos. Mas a imprensa não pode ficar calada e mostrar parâmetros, comportamentos adversos. 6-5 de novo. Quando foi para condenar os corruptos da Lava Jato, o STF decidiu por 6-5 sobre uma emenda ou sobre uma lei ou um artigo ou um dispositivo constitucional. 2,5 anos depois, o mesmo STF decide o contrário, também por 6-5. O que caracteriza, quando ele sai para conversar, para lanchar, para combinar como é que vai ser, para fazer. E tem que ficar alguém por último. Eu acho que o voto por último do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, não foi muito feliz. E eu vou explicar por quê. É preciso que o jornalista tenha discernimento, coragem, para dizer a verdade e ser fiel para com o seu público. O ministro Toffoli era assessor especial do Gabinete Civil
do ministro José Dirceu, consequentemente trabalhando do lado do presidente Lula. E logo o voto de Minerva, que tira Lula da cadeia, e Zé Dirceu também. Zé Dirceu, já condenado a mais de 30 anos de cadeia. Saiu de onde? Da decisão do ministro Toffoli. Ministro, nada contra Vossa Excelência. As pessoas lhe criticam nas redes sociais, que o senhor nunca passou no concurso de juiz, de procurador, mas foi guindado ao posto da Corte Suprema do país, por uma indicação política, a devida do gabinete civil do governo de Lula, onde era o chefe do gabinete, o ministro José Dirceu. Eu até entendo que a indicação de um nome civil pelo presidente da República aconteça, mas que se busque um jurista, como buscado foi o senhor Fachin, que tem sido uma revelação de caráter, de soberania dentro da corte. Quando aquele homem fala, a gente sente o peso da moral, da ética, da sinceridade, da competência ilibada que ele tem. Fachin é um ministro que é gratificante para quem o indicou. Ele corresponde por ser erudito, competente e altivo. O ministro Toffoli tem se desenvolvido e bem, mas carrega uma mácula de ter sido indicado pelo Zé Dirceu, hoje prisioneiro, condenado a mais de 30 anos de cadeia. E coube a ele o voto de Minerva. Eu disse, meu Deus do céu, vão deixar na mão do Toffoli esse desempate e vai cair tudo dos lombos na cabeça dele a responsabilidade. Foi ele que tirou da cadeia o voto dele, os seus indicadores para o cargo de ministro do Supremo. Eu coloquei até no Twitter, o Lula Coelho, o Zé Dirceu Coelho, no momento da escolha, da indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. Não que o ministro não tenha decidido com isonomia, com imparcialidade, mas não é isso que pensa o povo, não, ministro. Sinceramente que não. Eu acredito que Vossa Excelência tenha evoluído muito diante de tantas luzes, de tantos ases do da situação jurista do nosso país, do ministro Celso de Mello e de tantos outros que ali se destacam, Carmen Lúcia, que soube se manter firme com o voto dela, que da vez anterior foi o voto de Minerva. De qualquer sorte, o país não recebeu com bom grado. A esquerda recebeu. A esquerda que a pessoa precisa melhor conhecer. Entre no Google. Veja o Lula reunido com Chaves, com Maduro, com Fidel Castro, com o irmão do Fidel Castro, que o substituiu. Lula tinha um compromisso de dar um golpe de esquerda no nosso país, como deu Maduro. Era o compromisso dele. Primeiro ele desarmou o povo. Eu assisti o Ives Gandra mostrar tudo isso do Jô Soares. Entra no Google. Bota aí entrevista de Ives Gandra ao Jô Soares. Eu fiquei pasmo, perplexo, quando eu vi a narrativa do grande jurista Ives Gandra. Esse sim, um homem talhado para ter sido indicado para o Ministério Supremo do nosso país, para o Tribunal Supremo do nosso país. Um grande nome, um grande jurista de credibilidade e respeitabilidade nacional. Veja o que ele diz do que estava sendo preparado caso Lula voltasse ao poder. Lula teria que voltar logo após o primeiro governo de Dilma. Dilma era apenas um mandato, mas ela cresceu, se achou grande. Não, eu vou governar mais um e depois você volta para fazer o que você quer fazer. Não voltou, porque a CIA americana descobriu tudo antes e tomou providências, que deu no que deu. Vasculhou, buscou, catou,
descobriu a corrupção da Lava Jato, a maior já existente na história do nosso país. Mas por bem ou por mal está feito. Oxalá, a justiça agora faça justiça com todos. Não soltem somente os medalhões da política nacional. Soltem todos. Os marginais, os bandidos, os criminosos, que podem ter a defesa de sua inocência, como diz a lei. Infelizmente, a gente vê uma revolta por uma grande massa da sociedade, embora tenha, por outro lado, a alegria da esquerda, que está feliz por ter Lula de volta às ruas. Esse é o retrato da política do Brasil e da justiça do Brasil. Eu confesso que eu fiquei decepcionado. Eu não esperava que o Supremo tomasse em 2 anos 2 posições diferentes em cima da mesma lei, do mesmo artigo. Isso não caiu bem. E quem é cidadão, quem paga seus impostos e garante o salário dos ministros, somos nós da sociedade. O que nós queremos? Uma justiça neutra, uma justiça independente, que conquiste a cada dia, cada vez mais, a confiança da sociedade brasileira. Vocês perderam muito, marcaram o Supremo de morte. Não porque soltou o Lula e o Zé Dirceu, não. Pela mudança, até parece que eles não têm consciência de como julgar, de como assimilar, de como decidir quanto ao texto das leis. Tergiversam em 2 decisões que deixa dúvida quanto à seriedade do poder perante a sociedade livre brasileira que vive em regime de democracia. É o nosso comentário de hoje e prometendo voltar no próximo domingo assim, fazendo jornalismo sério, sem medo de falar a verdade, de explanar a verdade, porque o nosso compromisso de jornalista é esclarecer, orientar a opinião pública para que ela possa ter o seu posicionamento. Tchau e até o próximo domingo.